uma das coisas que a gente vai discutir aqui tem a ver com essa aproximação que se dá quando a ciência da computação vai chegando... Teste. Vai dar certo. Quando a ciência da computação vai chegando mais perto das ciências sociais, sejam elas aplicadas ou não, e a gente começa, então, a produzir pesquisa com métodos que são difíceis de dizer de que área eles são, né? Se eles são métodos da ciência da computação, eles são métodos das ciências sociais, tem a ver com as ciências humanas como um todo, quer dizer, de onde que está isso? Então, nós estamos falando de coisas de fronteira, né? Acho que o João fala aqui de fronteiras entre ciência da informação e comunicação social, e eu vou tentar discutir isso com vocês numa perspectiva que tenta pensar o que são esses métodos digitais, né? Um pouco do nosso tema da mesa, na ideia de metodologias e ciências de dados, né? O que essa história de ciência de dados tem a ver para nós, né? Então, muitos de vocês que estão ligados a temas relacionados à educação, à comunicação, ciências humanas, né? Geografia, ciências sociais, de certa maneira, estão começando a se haver com um cenário complexo, que significa, por exemplo, o interesse que a gente passa a ter, por exemplo, sobre o que está acontecendo no Facebook. Né? O que está acontecendo lá, que as pessoas estão falando sobre isso, sobre isso, sobre isso. Eu quero estudar isso. Aí eu, de repente, me vejo na posição de ter que obter dados para fazer minha pesquisa. Muito bem, como é que você faz isso? Você vai lá na... né? Copia, faz ali o Ctrl+C, Ctrl+V, você vai com o seu mouse e fica extraindo esses dados. Como é que você trata esses dados? Quais são os recursos que você tem para trabalhar com isso? É um pouco isso que eu vou tentar explorar. Estou dando a cancha aqui para o Paulo. Beleza, pessoal, vamos lá. Bom, então, o que acontece? Se vocês colocarem, por exemplo, no Google, Computational Social Science, que é uma expressão onde vocês vão encontrar a maior parte de conteúdos falando disso, vocês vão descobrir uma enormidade de experiências, laboratórios, grupos de pesquisa, produção científica, teses, dissertações, enfim, coletivos, que estão exatamente discutindo isso. E eu acho que isso é muito importante da gente discutir, sobretudo para um grupo, né, que eu conheço um pouco a trajetória, e que tem um trabalho que, do meu ponto de vista, é muito bacana e muito consistente em relação a uma visão política do que é fazer ciência e tecnologia e o que é pensar a extensão, o que é pensar a universidade, que começa a se empoderar, criar um programa de pós-graduação na área interdisciplinar e começa a afirmar uma possibilidade de fazer ciência que surge de um movimento que não é apenas para atender os parâmetros da CAPES e para a gente poder ter aluno e produzir mais e ser mais bem-sucedido na carreira acadêmica, mas é produzir impacto social, né? Então, as ciências da computação, elas tradicionalmente gostam de dizer o seguinte: essas coisas técnicas nós cuidamos, né? Vocês escrevem os seus textos aí, a gente trata os dados, a gente sabe as bases de dados, a gente sabe fazer isso. Isso é muito difícil, né? Tem essa fala, você não vai fazer, né? Porque é muito complicado. E aí o estudante vai interiorizando isso, né? Então o cara ouve falar a palavra estatística, ele tem um treco, ele fala: não, isso não é para mim, gente. Isso, imagina, eu vou estudar estatística, isso é para os semideuses, né? São aqueles caras que ficam em lugares sagrados e que têm muito mais cérebro que eu, e a gente vai acreditando nisso e vai achando que é assim, né? Então é isso, os caras são semideuses e tal. E essa conversa, ela vem um pouco para falar: olha, isso é uma construção social, né? Isso não é verdade. E a gente tem, sim, é claro que eu e o João estamos aqui, em certa medida, falando muito de aspectos que versam sobre a matematização da informação, dos dados, etc., mas isso não é excludente dos aspectos qualitativos, que eu vou dar vários exemplos aqui para vocês sobre isso. Eu posso passar? Deixa eu lembrar. Tranquilo. Então, está funcionando? Ótimo. Então, qual é a questão? Qual é a grande questão que eu quero trabalhar com vocês aqui? A questão é a seguinte: quando e em que condições a web
pode ser considerada a linha de base para pesquisas e inferências sobre o mundo social. Porque qual que é o problema? A história da bolha, né? A gente fala muito disso. O Facebook é uma bolha, a minha timeline é uma bolha, o que eu vejo lá não é a sociedade, é a minha bolha, né? Então, eu estou vendo o meu pequeno espelho, o meu pequeno mundo e tal. Então, a pergunta que a gente está se fazendo é a seguinte: eu tenho que tomar cuidado quando eu vou fazer pesquisa em mídias sociais. Eu não posso achar que as mídias sociais são a sociedade, né? Então, assim, a totalidade da sociedade está representada nas mídias sociais. Isso não é verdade ou parcialmente verdade, né? Porque tem um monte de gente que não tem acesso, tem um monte de gente que não usa, tem uma série de desigualdades relacionadas a como essas tecnologias são utilizadas, mas existem, em contrapartida, uma série de possibilidades de eu entender fenômenos sociais a partir do uso das mídias sociais, a ponto de eu me interessar por isso, né? E de ter muitas, se vocês forem olhar os congressos científicos da área de comunicação, mesmo da área de ciências sociais, você vai ver muita gente trabalhando com dados oriundos da internet, oriundos da web, né, dos blogs, do Facebook, do Twitter, etc. e tal, a ponto da gente falar, bom, tem alguma coisa aí que a gente precisa cuidar. Então, os dados da internet têm muitos problemas, né? Fake news, está bem evidente, né? Então, o que é verdade e o que não é verdade? A gente tem problemas de dados falsos, né? Tem todas as questões relacionadas a usos, teorias da conspiração, né? Então, bom, agora a Terra é plana, né? Então, Terra é plana, legal, os caras provaram lá que e essas coisas vão rodando por aí, e isso adquire dimensões que, sobretudo nos últimos tempos, chegam a nos inquietar, né? A gente fala, nossa, gente, isso aqui está virando meio sério, assim, né? As pessoas parecem que estão acreditando nisso. Bom, mas o que acontece? Com um certo avanço do uso dessas tecnologias, sobretudo com a chegada dos smartphones e da tecnologia 3G, essa coisa do que é o virtual e do que é o real, que antes a gente separava muito, começa a não fazer mais tanto sentido. Quase que, para muitos de nós que estão aqui, é difícil você pensar, hoje em dia, a sua experiência de socialização que não esteja atravessada por uma tecnologia digital, né? Então, seja o seu e-mail, seja a sua agenda, né? Seja o seu WhatsApp, seja o seu Facebook. Quer dizer, você vai organizando o seu dia, você vai organizando a sua maneira de trabalhar, maneira de pensar, você vai estruturando isso utilizando essas tecnologias, e isso, então, vai te dando um suporte para que você desenvolva as suas ações. Então, quer dizer, há muitas questões aqui, eu vou dar alguns exemplos melhores para vocês, que começam a passar a ter relevância e refletir, de certa maneira, tendências sociais do que está rolando na internet. Então, vamos dar uma olhada, que acho que com exemplos fica mais interessante. Eu gosto desse exemplo, eu acho que ele é bem interessante para a gente pensar. O Google criou, há alguns anos atrás, uma coisa chamada Google Flu, né? Flu é gripe, e o Google Dengue. Ou seja, o aumento de pesquisa no Google sobre um determinado tema seria uma evidência de que há a proliferação daquela doença naquele território. Ou seja, o Google seria um preditor de questões de saúde pública. Vocês entendem aonde a coisa vai? E aí eles criaram, então, essa experiência, e eu vou mostrar alguns resultados. Então, por exemplo, isso aqui eu peguei os dados do Brasil, né, para tendências de proliferação de gripe, são uma série histórica, né, relativamente longa, são 12 anos aqui de série histórica, e você vai vendo os picos, né, e vales. O que são esses picos e vales? Isso são picos e vales de busca no Google. Tá? Então, significa que, quando está nesse pico, é porque as pessoas estão buscando mais sobre gripe. Quando está no vale, é porque elas estão buscando menos sobre gripe, né? E aí você fala, bom, mas será que isso é sério, né? Será que dá para acreditar nisso? É a pergunta que a gente se faz, porque é óbvio que eu preciso ter. Aí você vai e encontra, por exemplo, 2.690 artigos
Essa busca já faz um certo tempo que eu fiz, você vê que faz mais de um ano, usando o Google Flu para pesquisa científica. Então, vejam, eu não estou falando de 10 artigos que consideram isso como fonte de informação, estou falando de mais de 2.000, né? E certamente hoje são mais. E aí eu peguei um, né, do Oxford Journals, quer dizer, quando a gente fala a palavra Oxford, parece sério, né? Super Oxford deve ser muito sério, assim. Mas, enfim, é um journal que tem uma certa relevância acadêmica e eles têm esse estudo que significa o seguinte, só para vocês entenderem. As curvas, essa curva em verde clarinho, é a curva do Google. Ou seja, são pessoas buscando sobre gripe no Google. A curva vermelha é de pacientes adultos com gripe na cidade de Baltimore, tá? Estados Unidos. E a curva azul é de paciente pediátrico. Tá? O que dá para inferir desse gráfico que esse artigo fala? Que o Google se tornou um bom preditor para os pacientes pediátricos e um preditor razoável para os pacientes adultos. Qual é a conclusão que eles chegam? Que quando os filhos ficam doentes, com gripe, a primeira coisa que os pais fazem antes de ir no posto de saúde é pesquisar no Google sobre gripe. Aí depois leva os filhos no posto de saúde por causa dessa defasagem de tempo. Então, vocês percebem que a curva do Google sobe antes da curva azul. Gente, o que é isso? Inquérito demográfico via internet. Senhor. Espera aí, não fui eu. Alguém invadiu minha máquina aqui? Inquérito. Ó o japonês, Tereza. Ficou claro, pessoal? Então, deu para pegar, né? Então, quer dizer, a ideia é de que você está vendo uma coisa ali que... E aí houveram um monte de estudos, né? Por quê? Imagine você agora que você está sentado na cadeira de secretário de saúde e, de repente, você fala, olha, dá para usar o Google como um preditor de movimentos de saúde, ou pelo menos parcial. Né? Isso pode ajudar em uma série de coisas e complica uma série de coisas. Mas e a questão do controle? E como é que fica? Bom, vocês percebem que isso coloca muito debate, né? Para a gente poder pensar nessas coisas. Outra coisa, né? Por exemplo, esse site aqui é um site interessante. Vamos supor que você tem interesse, você está pesquisando sobre hábitos alimentares. Né? Você está pesquisando sobre comida, alimentação, e você está estudando um determinado território. Esse é um site chamado Our Recipes. Né? Ele está aqui, ourrecipes.com. E aí o que esse site mostra? Ele mostra que, por exemplo, no Dia de Ação de Graça, aonde nos Estados Unidos que uma receita é mais buscada que outra. Então, qual que é a ideia? Que as receitas mais buscadas são as que são tipicamente mais utilizadas naquele território. Então, você começa a usar esse tipo de dado para inferir, ou pelo menos dados complementares, para inferir hábitos alimentares. Né? Então, há um monte de gente pesquisando. Tem uma matéria super bacana no New York Times falando de pesquisas usando esse tipo de coisa. Torta de maçã, né? Onde se come torta de maçã e por aí vai. Um outro que é muito interessante, por exemplo, a gente que trabalha com memória, né? Com a questão da produção desse patrimônio, né? Da memória humana, do que é a produção, né? Na internet. Vou dar um exemplo muito claro para todos nós. Acho que a maioria de nós aqui usou o Orkut, ou pelo menos sabe o que é, ou teve uma passagem pelo Orkut. O que aconteceu com o Orkut? Ele morreu, ele saiu do ar. Ah, tudo bem, né? Mais ou menos. O Orkut foi uma das aplicações de mídias sociais que, no mundo inteiro, teve muito uso no Brasil e na Índia. Os dois países que mais usaram o Orkut. Ou seja, uma parte importante da história social brasileira estava arquivada na base de dados do Orkut. Né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Lá na minha universidade, tem um professor da sociologia, ele estudava a cena rock alternativa da cidade de Goiânia. Essa era a pesquisa dele, fez o doutorado dele em cima disso. Como é que é a cena rock, a cena alternativa, as bandas e tal, que vão para o exterior, tal. E a fonte primária de informação dele era uma comunidade no Orkut chamada Goiânia Rock City.
que desapareceu, que saiu do ar. E lá havia mais de 10 anos de debates sobre as pessoas que faziam rock alternativo na cidade, a ponto de ter mais de 120 mil mensagens trocadas. Então, lá tinha data de show que aconteceu, onde os shows aconteciam, as brigas, surgimento de banda, desaparecimento de banda, gente que veio mudar para a cidade, gente que foi embora da cidade. A história, parte da história do movimento estava lá. E o Orkut saiu do ar, o Google falou, gente, valeu, foi legal, vocês peguem os dados de vocês aí, nós vamos embora, não tenho compromisso com vocês, né? A gente, quando entrou no Orkut, sabia disso. Isso pode acontecer de novo. Isso pode acontecer com o Facebook, isso pode acontecer com o YouTube, isso pode acontecer com o Instagram. Né? Por que não? Se eles não quiserem mais, eles desligam a chave e a gente fica... Então, por exemplo, esse é um projeto chamado Internet Archive, Wayback Machine. Ele é um projeto de uma fundação dos Estados Unidos, que é financiada para preservar a memória da internet. Então, eles ficam rastreando páginas na internet, criando uma série histórica dessas páginas, para que a gente possa estudar como é que essas páginas mudam ao longo do tempo. Então, vamos ver um exemplo aqui. Então, por exemplo, eu peguei o site lá da UFG, e vejam só, a primeira versão do site da UFG foi arquivada no dia 27 de dezembro de 1996. Ou seja, e a última versão, quando eu fiz essa pesquisa, em 2016. Eu tenho 10 anos de história do site da universidade. Esse site mudou muitas vezes. A própria universidade não tem mais essa memória. Se você for lá e falar assim, eu quero saber como é que era o site da universidade há 10 anos atrás, a universidade vai dizer, bom, mas eu apaguei, o site mudou, não guardei, estava na mão da computação, né, o site está atrasado, joga fora, bota outro. Não tem uma política de preservação, de memória. Né, a ponto da gente chegar e falar assim, bom, esse era o site da UFG em 95, 96, que é quando a base foi criada. Esse é o site de 2004. Está claro, né, o quanto que de uma visão de internet dos anos 90 para uma visão de internet dos anos 2000, sem falar a visão de internet hoje. Isso é parte da história humana. Isso não é tecnologia apenas. Né? Isso são estratégias humanas de construção de representação, de identidade. Então, quer dizer, eu posso estudar uma instituição à luz do seu website. Como que essa instituição foi mudando o seu website? O que aparecia na home, o que desapareceu na home, conforme vai mudando a gestão, vai mudando o reitorado. Quer dizer, nós estamos falando de seres humanos produzindo informação e produzindo rede. Né? Então, essa é uma ferramenta que nos ajuda a olhar para isso. E, claramente, esse é um tema de ciências humanas. O pessoal da computação não está nem aí para isso. Né? A memória da internet. Bom, eu quero saber qual é o site mais rápido, mais eficiente, que funciona melhor e tal, tal, tal. Né? Então, esse é um exemplo. Outro exemplo aqui relacionado à área de educação. Então, por exemplo, isso aqui é uma plataforma de EAD, né? Então, ensino à distância. E aqui são ferramentas tipo atividades online, blog da ferramenta, fórum, mensagens. Isso aqui é uma análise que compara 2 anos de atividade dentro dessa plataforma. Ou seja, como o João falava um pouco, são novos indicadores sobre o que as pessoas estão fazendo lá dentro, como que elas estão conversando, como é que elas estão dialogando, e você contrastar estratégias. Né? Esse estudo foi feito para responder a seguinte pergunta. A estratégia de mediação do ano de 2013 foi melhor ou pior do que a estratégia de mediação do ano de 2014? Né? Então, isso era uma pergunta, porque foram 2 estratégias diferentes de mediação que foram utilizadas. E eles queriam estudar isso. Esse estudo foi feito para poder ajudar a discutir. Não foi o único dado utilizado para avaliar a estratégia de mediação, mas foi um deles. Né? Tem mais. Por exemplo, esse aqui eu não vou conseguir abrir para vocês, estava aberto no meu notebook, mas ele não estava acessando. Esse aqui é o GIF It Up. O que é o GIF It Up? Ele é uma forma de você gerar engajamento com a arte a partir da remixagem de objetos culturais, tipo quadros, vídeos, etc., criando GIFs animados. Então, isso é uma campanha que a Europeana faz, é um prêmio anual, envolve a Europeana, que é a maior iniciativa de memória da União Europeia, a DPLA, que é a iniciativa de bibliotecas digitais dos Estados Unidos, o Trove, que é a iniciativa da Austrália, e a Digital NZ, que é a iniciativa da Nova Zelândia. Eles se unem e fazem concursos mundiais de
brincadeiras com as imagens dos seus acervos. Então, as pessoas ficam lá fazendo quadros da Mona Lisa sorrindo, do fulano andando, pulando. E vocês verem isso online fica muito mais interessante, porque isso é animado, né? Então, vocês têm... Então, qual é a ideia disso aqui? Gerar reuso, gerar remixagem, gerar processos de apropriação desse tipo de acervo. Por exemplo, esse aqui é um trabalho muito bacana que chama Monitor Eleitoral. Vocês podem acessar no Facebook, é feito pelo pessoal da Federal do Paraná, desse grupo de estudos chamado GEIST. O que eles fazem? Eles ficam estudando movimentos de eleição no Facebook. Então, eles só se dedicam a fazer isso. Né? Então, eles ficam colhendo dados do Facebook e estudando. Então, por exemplo, o que esse estudo mostra? Esse estudo mostra o tema abordado pelos candidatos a prefeito de Curitiba no Facebook. E aí eles pegam os candidatos aqui embaixo e criam categorias. Vermelha, políticas públicas; amarela, mobilização; campanha negativa; posicionamento ideológico; agenda, informação e gerenciamento da imagem. Aí você vai vendo, ó. Então o Gustavo aqui, ó, 54% da estratégia de publicação dele é de gerenciamento da imagem. Né? Sobre políticas públicas é o que eles menos falam, quase. Né? E aí, sobre agenda e informação, então, quer dizer, como é que os candidatos usam? É um jeito de estudar o Facebook, é um jeito de estudar ele comparativamente, né? E pensar a estratégia de posicionamento desse candidato na mídia social. Né? Então, esse trabalho é muito legal deles. Quem gosta de entender eleições aí pode se apropriar disso. Esse outro estudo, também seria legal entrar online para vocês, é uma página de uma ferramenta do Google chamada Google Trends. Trends quer dizer tendências. Né? Então, por exemplo, eles criaram uma página só para monitorar a administração do Trump. Então, tudo que o Trump faz, essas coisas, os anúncios que ele faz, as notícias que ele solta, né, as emendas, eles monitoram isso tudo. É uma página longa, são vários e vários slides e quadros. Né? Então, por exemplo, aqui eles analisam por estado americano o quanto de busca que cada estado faz no Google sobre a reforma das taxas de impostos que a administração Trump está fazendo. Então, eles ficam monitorando como é que a população fica lidando pelo Google com essas questões relacionadas a administração Trump. Então, quer dizer, isso é um jeito também de você entender o que as pessoas estão pensando, né, dos efeitos da administração. Um outro exemplo aqui, mobilidade urbana. Quer dizer, muitos de nós, em certa medida, passam a usar o Waze para andar na cidade. Né? Então, o que a gente tem? A gente tem dados bem importantes. Por exemplo, em torno de 11 milhões de brasileiros usam o Waze para se mover. É uma quantidade grande de pessoas. E é uma quantidade de dados que falam de movimentação das cidades bastante significativa, a ponto da gente saber coisas como isso. O brasileiro passa, em média, 1h30 preso no trânsito. É um dado. Isso representa todos? Não, nem todos estão usando o Waze, nem todos estão no carro, né? Muitos estão em transporte, talvez esse número seja, inclusive, maior, mas, enfim, é um dado para a gente pensar. E esse tipo de dado, olha, os brasileiros reportam no Waze mais de 500 mil acidentes e veículos parados por mês. Isso é uma informação de alta relevância pública. Né? A gente tem interesse em ter essa informação. Como é que essa informação é usada pela gestão pública? Como é que essa informação tem transparência? Essa informação ela é fidedigna? A gente pode confiar nisso que está sendo falado? Quer dizer, vocês percebem os problemas que vão sendo colocados a partir de pensar a mobilidade urbana relacionada a um aplicativo de celular. Né? Que mais? Olha só, estudos de gênero. Né? O que a gente começa a ver? Olha só, a partir de 2000, se a gente pensar hoje, se busca 4 vezes mais sobre empoderamento feminino do que em 2012. Empoderamento feminino, exato, a expressão. Então, está se buscando 4 vezes mais hoje no Google isso do que em 2012. O que significa isso? Né? Para a gente pensar. Então, estamos num momento duro, né? A gente sabe disso, a mesa da manhã falou disso claramente, mas a gente tem dados que estão apontando para esse tipo de coisa. O que significa isso? Né? Olha só, 163%, né, cresceu pessoas que estão buscando sobre machismo nos últimos anos. Nos últimos 2 anos.
Então, cresceu o número de pessoas procurando a expressão machismo no Google 163%. 65% busca sobre feminismo negro, cresceu no último ano. E aí? O que está acontecendo? Né? Isso é um termômetro que está mostrando alguma coisa, mas o que é isso? Que fenômeno é esse? A gente está diante do quê quando observa, né, essa informação? Então, vamos lá. Olha só, aqui são por estados. Então, por exemplo, racismo, feminismo, né, LGBTQI+, aqui. Eu estou vendo, os estados mais escuros são aqueles acima da média, e os estados mais claros, os abaixo da média. Então, por exemplo, aqui eu consigo ver, nesses estados mais escuros aqui, aonde a busca no Google sobre racismo tem aumentado, acima da média. Significa que estão buscando mais que os outros. Sobre feminismo, né, sobre LGBT, e aí eu vou vendo os crescimentos. Né? Então, olha só, no estado de São Paulo cresceu 30%, mais que a média nacional. Né? Somente nos primeiros 5 meses de 2017, as buscas por feminismo já acumularam o dobro do volume de 2012. Então, 2017, isso no Google pegou. Percebem? Tem alguma coisa aí para a gente refletir. E, claramente, essa é o campo das ciências humanas. Né? O que está acontecendo por trás disso? Olha lá, em 2016, o volume de busca sobre racismo na Bahia foi 60% maior do que em São Paulo. E em São Paulo concentra o maior número da população brasileira por estado. Né? Então, quer dizer, o que significa, o que está acontecendo na Bahia para isso levar a esse tipo de coisa? São perguntas. Né? Então, olha só, diversidade. Vídeos no YouTube publicados nos últimos 6 meses. 13 mil vídeos sobre mulher negra, 124 mil vídeos sobre transexual, 338 mil sobre gordofobia, 4.700 de apropriação cultural, 8 mil vídeos sobre empoderamento feminino, 50 mil sobre autoestima e aceitação. Então, olha a quantidade, estou falando nos últimos 6 meses. Então, quer dizer, são fenômenos para a gente parar e prestar atenção. Eu não estou interpretando que isso é bom ou que isso é ruim, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu só estou chamando a atenção para uma coisa que está acontecendo e que, às vezes, está passando invisível pela gente. A gente não está percebendo isso. E talvez aí se mostre cenários interessantes para a gente pesquisar, para a gente se fazer perguntas. Né? Bom, aí a gente vai chegar no ponto que eu queria com vocês, que é o seguinte, legal, né? Tem dado para caramba, um monte de base de dados, né? O pesquisador adora isso. E aí? O que eu faço com isso? Né? Que aí o problema se coloca. Eu vou fazer o meu mestrado sobre vídeos relacionados a feminismo no YouTube. Tá, tem 13 mil vídeos nos últimos 6 meses. Eu vou assistir os 13 mil vídeos e vou categorizar eles na mão? É isso que você vai fazer? Né? Começa a ficar complicado, porque você fala, bom, mas e aí? Aí você vai, senta com o seu orientador e começa a estabelecer a metodologia de pesquisa. Não, vamos fazer um corte, vamos fazer uma amostra, vamos pegar os mais visualizados. Aí o problema se coloca. Aí a metodologia aparece, que é o quê? A dificuldade de tratar o problema. Né? Como é que eu lido com isso? É um fenômeno muito complexo, ele tem uma escala muito alta. E aí surge essa área, né, que está se chamando de métodos digitais, que tem por objetivo construir um conjunto de técnicas para estudo das mudanças sociais e condições culturais por meio de dados online. Então, a ideia é essa, entender mudança social e entender as condições culturais por meio de dados online, com muitas limitações, né? Que é a ressalva que eu fiz de começo. Então, né, eu não estou dizendo que isso aqui resolve o problema das nossas pesquisas, né? Só grifar isso para vocês, para a gente tomar cuidado com como a gente interpreta. Mas há algo acontecendo aqui que a gente precisa estar atento. E aí o que acontece é que, normalmente, esses estudos, né, são métodos do que a gente vai chamar de métodos de meio. Então, eles estão interessados nos dispositivos da web. Como é que os dados são gerados, como é que os dados são arquivados, como é que os dados podem ser coletados, como é que os dados podem ser compilados, como é que eu crio indicadores, como é que eu trabalho. São métodos que visam, de uma certa maneira, fornecer informação para o pesquisador. Ou seja, por serem métodos chamados de métodos do meio, eles não são de uma área específica.
Eles não são métodos das ciências sociais, ou métodos da história, ou métodos da psicologia. Eles podem servir para qualquer área de conhecimento, dado que eles dialogam com o dispositivo técnico que está produzindo a informação. E aí o uso disso vai se dar conforme a pergunta do pesquisador, o interesse que ele tiver de pesquisa, né? Então, por exemplo, como é que os mecanismos buscam e tratam hiperlinks, cliques e outros objetos digitais? Então, eu quero entender proliferação de fake news no Facebook. Para entender proliferação de fake news no Facebook, eu tenho que entender como é que o Facebook lida com os links. É uma pergunta de pesquisa, não tem como fugir, né? Eu preciso entender isso, preciso entender o que é compartilhar no Facebook, o que fenômeno social é esse, como é que essa informação é tratada, como é que ela prolifera. Eu tenho que me haver com essa questão, senão não dá para estudar fake news no Facebook, né? Esse é um ponto. Bom, e como é que se trata perfil, né? Isso que o João falava, os diferentes eventos, linkar, comentar, compartilhar, curtir, são eventos sociais criados pelas plataformas e a gente começa, então, a lidar com isso. E aí, você tem um monte de questões, né? Então, por exemplo, até hoje, né, eu vi isso, eu participei de uma banca semana passada, e eu ouvi isso numa banca, falei, gente, eu achei que isso não existia mais, mas existe alguém, um professor numa banca dizendo não pode citar o Wikipedia em trabalho acadêmico. Eu falei, gente, nós estamos em 2017, né? Não pode citar o Wikipedia em trabalho acadêmico. Vamos lá, e era um TCC, hein? Nem era assim, falar para um doutorado, uma pesquisa de vanguarda. E aí é isso. Claro que há fragilidade e falta de confiança, mas, por exemplo, no caso da Wikipedia, há inúmeros estudos que comparam a Wikipedia com a Enciclopédia Britânica, que mostram que a taxa de erro e que a confiabilidade do instrumento é altamente elevada. Que tem... Ou seja, a academia, até hoje, coloca questões desse tipo. A Wikipedia não é uma fonte de informação confiável, né? Sendo que é um dos maiores fenômenos de inteligência coletiva do planeta. E aí? Né? A gente... O que é isso? E se há estudos que me demonstram, e eu concordo que esses estudos têm que ser feitos para dar confiabilidade ao instrumento, mas se há estudos que demonstram isso, e se esses estudos são sérios, eu posso acreditar neles, por que não usar? Só porque é Wikipedia? Né? Só porque não tem um autor famoso, referenciado, e não tem fator de impacto 37, né? Por isso. Então, né? Vamos lá. Bom, e aí a gente volta à pergunta. Eu vou dar um outro exemplo para vocês aqui que eu acho muito interessante. É um jornal holandês que se fez a seguinte pergunta, né, por volta ali do meio dos anos 2000. Eles chegaram à conclusão, eles tinham uma hipótese, né, que a sociedade holandesa estava dando uma guinada à direita, ou seja, estava ficando mais conservadora. Tá? E aí, como é que eles fizeram para colher evidências disso? Né? Eles poderiam fazer uma pesquisa usando métodos tradicionais para isso, que é o quê? Né? Pega a população, define uma amostra, faz um questionário, uma entrevista e usa os métodos que as ciências sociais faz e com bastante rigor e consegue coletar esses dados. Eles fizeram diferente. Eles pegaram aquela ferramenta que eu mostrei para vocês, o Internet Archive, o Wayback Machine, e pegaram os sites dos partidos políticos da Holanda e colheram textos dos partidos políticos ao longo de uma década e montaram uma base de dados. E analisaram o conteúdo dessa base de dados. E o que eles descobriram? Que, ao longo dessa década, os partidos de direita e de centro foram, do ponto de vista linguístico, né, os nossos colegas estão aqui, foram se aproximando dos partidos de ultradireita. Bom, aí o que pega? Pega o seguinte, nós estamos falando de um tipo, e a palavra Big Data, ela é uma palavra ruim, a expressão Big Data, né, é uma expressão ruim. Por quê? Por causa do Big. Porque a gente, quando fala Big Data, a gente entende, é muitos dados. Mas não é só muitos dados, é muito mais outras coisas que vêm junto. Né? Por exemplo, são grandes em volume, sim, mas são intensos em velocidade. Você está fazendo a pesquisa no Facebook, a timeline já mudou. Você está lá com o negócio aberto, aquilo te escapa. Você está colhendo dados do Twitter, você acabou de colher os dados teus dados estão velhos. E aí? Né? Então, são dados muito intensos. São diversos em variedade. Eu tenho vídeo, eu tenho link, eu tenho imagem, eu tenho texto, eu tenho áudio.
Eu tenho muitos tipos de mídias convivendo no mesmo espaço. Algumas estruturadas, outras não. Então, às vezes, eu consigo pegar aquele e fazer uma base de dados, outras vezes eu não consigo. Como é que eu lido com isso? São exaustivos em escopo. Às vezes, eu posso falar de dados que abrangem populações. Às vezes, eu não vou mais precisar trabalhar com amostra. Dependendo do contexto da minha pesquisa, eu posso chegar quase que no N 100%. Né? São dados de resolução fina. Quer dizer, eu tenho dados muito pontuais a hora que a pessoa se logou no sistema, a hora que a pessoa assistiu aquele vídeo, a hora que ela deu um like, o texto do comentário que ela fez. Ou seja, eu tenho muitos dados, né? A variedade de variáveis. São dados relacionais, eles se conectam com uma certa facilidade, então cruzar dados é muito fácil, e isso é bom para a pesquisa, mas também é um problema que torna a pesquisa mais complexa. Aquela rede que o João mostrou é um pouco aquilo, essa complexidade. São dados flexíveis, quer dizer, eu posso estender. Uma coisa que eu não pensaria nunca quando eu estivesse fazendo uma pesquisa tradicional, por exemplo, com questionário. Eu colhi aquela amostra, acabou. Eu não vou voltar de novo a entrevistar as mesmas pessoas para... esqueci uma pergunta, acabou. Nas mídias sociais, esqueci de colher um dado, volto lá e colho de novo. Amplio a base de dados, crio uma nova coluna. Então, isso coloca outras questões para a gente se ver. Então, isso põe para nós uma perspectiva que nós estamos preparados para lidar com isso? A gente consegue enfrentar isso? Partindo do princípio de que isso não é coisa de pessoal da computação mais. Né? Isso é coisa para a gente que está fazendo esse tipo de pesquisa. Exemplos, né? Então, olha só, o Walmart gera 2,5 petabytes de transações por hora em 2012. Transações por hora, aquilo que está passando nos caixas do Walmart. 2,5 petabytes por hora. Né? Certamente hoje é muito mais. O Facebook, 2,5 bilhões de novos objetos por dia. 2,7 bilhões de curtidas, 300 milhões de fotos. É muita coisa. Né? Então, aí isso vai chegando para a gente. E qual é a diferença dos dados anteriores com os quais eu trabalhava? Né? O nosso problema anteriormente era o quê? Era a falta de dados. Os dados eram escassos. Eu tinha dificuldade de conseguir informação. Construir base de dados para fazer pesquisa nas ciências sociais, ainda mais no Brasil, sempre foi uma dificuldade. Eu precisava conseguir uma base, aí quem tinha aquela base era dono da base, não passava para ninguém. Né? Então, aquela coisa, os meus dados de pesquisa, é com isso que eu vou conseguir publicar. Então, nas mídias sociais isso muda, os dados deixam de ser escassos e se tornam abundantes. Tem dado para caramba, o meu problema não é mais colher o dado, é como tratar o dado. Né? São os dados anteriores, dados estáticos, nós estamos falando agora de dados dinâmicos, os dados vinham limpos. Então, normalmente, eu pegava um questionário, eu digitava o questionário, uma vez aquilo tabulado e normalizado, eu já trabalhava com aquilo em diante. Né? Hoje em dia, você vai colher dados dessas mídias, vem cheio de coisa, né? Palavras invertidas, vocabulários que você não sabe exatamente o que é, emoticons, e um monte de coisa que, na hora que você começa a tratar, você faz o que com isso? Enfim, né? Então são algumas características, eu não vou me estender aqui, mas né, dados pobres em relacionamentos, oriundos de amostra, né, normalmente atendendo a premissas restritas, gerados para responder questões específicas, por conta de eu ter que fazer uma pesquisa, eu produzia uma pergunta e dali eu montava a minha estratégia de coleta de dados. Né? Hoje em dia, a gente está fazendo base de dados sem ter pergunta de pesquisa. Vocês entendem a diferença? Os dados estão sendo gravados. Qual é a pergunta de pesquisa? Não sei. Ela vai surgir, e daí a gente vai trabalhar com aqueles dados que estão lá. Então, isso põe inflexões, né, para a gente poder pensar na maneira como nós estamos analisando o nosso trabalho. E os novos dados da web, eles têm todas essas características. Abundantes, exaustivos em variedade, temporalmente escaláveis, dinâmicos, semi-estruturados ou desestruturados, imprecisos, altamente relacionais, e a maior parte dos dados não foi gerado para responder uma pergunta específica. Ou seja, não tem como eu tratar essa complexidade senão por meio de ferramentas computacionais e técnicas analíticas para fazer isso. Não dá. Né? Esses dados têm muitos problemas,
eles têm questões N que precisam ser compreendidas para fazer uma boa pesquisa com esses dados, e eu não consigo fazer isso mais usando o Excel, a minha boa vontade, e isso começa a ter problemas, né? Então, o problema se coloca para a gente, e é aí que eu estou destacando isso com vocês. Então, o que acontece? Eu tenho centenas de algoritmos, né, que podem ser usados para isso, eu tenho um monte de ferramentas, e o fato é que cabe para nós, em alguma medida, que a gente consiga entender como usar essas coisas, né? Obviamente, eu não estou aqui dizendo que vocês agora têm que aprender programação e virar cientista da computação para fazer pesquisa. Não é isso, né? Tem muitas ferramentas prontas que servem para fazer esse tipo de coisa. A gente vem fazendo isso lá na universidade, né? Eu venho trabalhando em programas de pós-graduação nas ciências sociais e na comunicação com estudantes que não são da área de exatas e que estão aprendendo a usar essas ferramentas para fazer suas pesquisas e escrever suas dissertações e suas teses, tentando lidar com esse universo, né? Então, o que acontece? Eu tenho muitos dados e eu posso trabalhar, em certa medida, do ponto de vista metodológico, eu posso me permitir, antes de ter uma pergunta, antes de formular as minhas hipóteses, ficar brincando com os dados, o que é uma coisa que antes eu não tinha como fazer, né? Então, isso é uma hipótese, isso é, na verdade, uma possibilidade de pesquisa que eu não tinha como fazer isso antes. Eu tinha que construir hipóteses, criar perguntas, colher dados, para daí poder cruzar os dados e ver o que vinha. E se eu não colhi os dados que eu achei que deveria colher lá na frente, já era, faz outra pesquisa, agora não tem o que fazer. Então, essas possibilidades vão gerando questões, né, que mexem com a nossa maneira de trabalho. A ponto da gente ter, isso aqui alguns pesquisadores vêm defendendo, né, esse nome de e-science, dizendo o seguinte, do ponto de vista dos paradigmas científicos, né, como é que a gente está se posicionando? Se eu pensar o paradigma empírico, né, que era o primeiro paradigma da ciência, eu estava descrevendo fenômenos naturais. Então, o que eu fazia no paradigma empírico? Eu observava a natureza e a descrevia da maneira como eu conseguia entender, né? Então, daí vem a filosofia, daí surge os primeiros movimentos da ciência. Algumas centenas de anos atrás, eu começo a ter um modelo teórico. O que é o modelo teórico? Eu vou criar leis, lei de Newton, né? Teoria da relatividade. Então, eu vou criar leis científicas para poder representar a ciência. Vou em busca do modelo. Mais um pouquinho para frente, eu tenho a chegada da computação, que me permite trabalhar com simulação. Então, eu posso simular cenários, né? E aí tem muita pesquisa científica feita em cima disso. E o que se diz hoje é que o paradigma de hoje é a exploração de dados. Ou seja, eu tenho a possibilidade de gerar uma série de formas de explorar, de cruzar, de tratar os dados para poder trabalhar. Enfim, há uma série de debates sobre isso. Isso não é um consenso na área científica. Tem muita gente que concorda, tem muita gente que discorda, e isso gera um monte de polêmica. A ponto de ter um quarto paradigma, que eu acho bastante utópico, mas é um quarto paradigma, né? Então, tem gente, a gente está discutindo metodologias aqui, vale a pena colocar na roda. Por que é utópico? Porque tem muita gente que diz o seguinte, não é mais preciso teorias, modelos ou hipóteses. Os dados vão mostrar para a gente a solução dos nossos problemas. Tem gente falando isso, esse debate é muito sério, né? Eu, particularmente, não acredito nisso, mas tem gente dizendo isso, né, a ponto de eu colocar aqui. Será que é isso mesmo, né? Então, tem muita gente dizendo isso, que é possível chegar a obter modelos neutros, né, de ciência. Tem uma série de debates rodando em cima dessas coisas. É importante a gente ficar esperto com isso. Bom, o que acontece para nós aqui? A dificuldade que a gente tem é qual? É explicar os dados. Se vocês têm ido a eventos científicos, né, sobretudo gente que está trabalhando com mídias sociais, conseguir dados é fácil. Gerar gráficos bonitinhos, coloridos, com um monte de pontinho e setinha se conectando é fácil, porque esses dados estão disponíveis, as ferramentas estão aí. O grande problema que se coloca para nós na área da pesquisa é explicar os dados, ou seja, o problema continua seguindo, né? Então, a posição
epistemológica de observação do fenômeno continua existindo. Não tem como eu fugir disso. Como é que eu olho? Qual é a teoria de base pela qual eu estou pensando? Eu não consigo sair dessa perspectiva, né? Não tem saída. Se eu saio de uma, eu caio em outra, e por aí segue, né? Então, jamais podemos ultrapassar o fato de que temos uma visão limitada, né? Esse é o ponto que eu acho que é importante considerar, só para a gente evitar cair nessa visão mais utópica de que agora eu tenho os dados e eu posso fazer ciência de uma forma mais neutra. Muito bem, então, já estou rumando para terminar aqui. Então, uma das mudanças que a gente tem, de uma certa maneira, é que eu posso trabalhar, de alguma forma, usando elementos indutivos. Ou seja, eu tenho a possibilidade de, ao remixar dados, ao cruzar dados, descobrir possibilidades que me chamam a atenção e daí gerar hipóteses. E daí buscar tentativas de explicar isso, né? Coisas que, numa visão mais dedutiva, eu não conseguiria fazer, né? Então, a exploração de dados, né, é orientada por pressuposições teóricas, quer dizer, eu nunca vou explorar os dados sem nenhuma visão teórica, eu sigo tendo uma visão teórica, mas eu tenho a possibilidade de cruzar isso, né, de maneiras mil. Então, esses insights a partir desses dados, né, e essa possibilidade de brincar com esses dados de uma maneira um pouco mais livre e gerar curiosidade daquilo que eu estou encontrando nos dados, é que se coloca para a gente como uma forma de experimentação do fazer ciência que vale a pena a gente pensar como que a gente pode trabalhar com isso. Muito bem, e aí a gente chega nessa coisa das ciências sociais computacionais e humanidades digitais, né? O que significa isso? Significa que a tentativa na academia de nomear isso que a gente está discutindo nessa conversa aqui tem a ver com isso. A percepção das humanidades digitais, né? Então, a percepção de que há um campo de exploração científica que conecta essa ideia do digital com novos métodos, novas ferramentas, novas fontes de dados, né? E por aí vai. Então, é uma pesquisa que vai chegando para a gente pensar em relação a isso. Quais são os nossos desafios, né, do meu ponto de vista? É muito fácil encontrar padrão nos dados. O difícil é explicar. Cruzar dados e achar, tem uma tendência aqui, isso é relativamente fácil, né? Se há uma tendência, você vai cruzar e você vai ver, os gráficos vão mostrar. Mas como é que você explica isso? Esse desafio segue para a gente, né? Então, não tem como, né? Eu preciso de teorias sociais e profundo conhecimento do contexto para isso, né? Então, tomar esse cuidado, eu digo isso porque eu tenho ido a muitos eventos científicos onde você vê publicação de artigos e artigos que são meramente descritivos. Né? Descreve a rede, mostra a rede, esses são os nós mais centrais, são essas pessoas que estão conversando, mas e aí? O que isso significa do ponto de vista social? O que isso produz na sociedade? O que isso tem a ver, né, com a nossa forma de pensar ciência? Bom, então a gente precisa trabalhar com isso, conhecimento para analisar e produzir sentido para os dados. Então a gente precisa rever as nossas estratégias de formação, a maneira como a gente está formando pesquisadores, a maneira como a gente está produzindo as disciplinas e construindo os métodos de trabalho, né, nos nossos programas, e criar uma nova postura, então, epistemológica para isso, para que a gente possa se permitir a dar esse salto e desconstruir essa ideia de que isso é coisa da computação e nós aqui estamos fazendo miçanga, né? Cadê a Tereza ali? Essa hora ela nunca está. E perceber que isso tudo tem a ver com a gente. Quer dizer, a gente tem total interesse, ou deveria ter total interesse, em entender a sociedade a partir desse prisma. Evidentemente, esse não é o único prisma, esse não é o melhor, mas ele é um deles que a gente precisa estar atento, porque muita coisa está rolando aí, e é importante a gente estar conectado. Resumo. Bom, o que são métodos digitais, os limites, as potências e os caminhos científicos para fazer isso. Então, o que eu queria fechar com vocês aqui? Acho que até a gente vai discutir um pouco mais amanhã, inclusive, né? Hoje à noite. Essa discussão está permeando o evento como um todo, né? Não é à toa que ele carrega o nome Metodologias na própria construção do seminário. Mas o que eu queria provocar vocês é que a gente está diante de novas condições de trabalho da produção da pesquisa, e essas condições têm um potencial de mudar muito
aquilo que a gente pode fazer na pesquisa em ciências humanas. E essa é uma colocação, né, que eu faço em relação à minha experiência, tanto como docente pesquisador na minha universidade e por onde eu tenho circulado, a gente está muito mal preparado para lidar com isso. Né? A gente tem poucos docentes que sabem trabalhar com esse tipo de coisa e a gente tem poucas disciplinas, a gente tem poucas pessoas trabalhando com esse tipo de coisa, e isso, em grande parte, tem muito a ver com a endogenia da academia, que é aquela coisa, né? Abre concurso, o cara tem que ter graduação, mestrado, doutorado naquela área, tem que ter pedigree, não sei o quê, e a gente não mistura. A gente não, o cara ali que fez estatística não pode prestar concurso no departamento de não sei o quê. Então, isso vai gerando um monte de feudos, a ponto da gente ficar endógeno. Né? A gente só trabalha com as mesmas metodologias, a gente segue os mesmos rituais e a gente fica fazendo o quê? A gente fica adaptando os problemas aos métodos que a gente conhece porque é confortável para a gente. Né? E aí a gente segue fazendo a nossa pesquisa, publicando os nossos artigos e a vida passa. Então, eu sei que eu estou fazendo provocações, né, bem explícitas aqui, mas é um pouco para a gente poder refletir isso à luz de um evento que está se propondo a fazer essa discussão mais aberta. Então, eu encerro, agradeço a isso, né, encerro a apresentação. Enfim, vamos para o debate, acho que a gente tem um monte de coisa para conversar. Obrigado.